Hoje nós vamos falar a respeito das 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. Como vocês podem ver, nós estamos aí com um cenário completamente diferente, né? Nós estamos na roça, em meio à natureza. Possivelmente durante esse vídeo você vai ouvir o cântico dos pássaros. Aqui é um local assim bem agradável para a gente estar estudando a palavra de Deus. Muita paz, muita tranquilidade. As 70 semanas de Daniel. Como entender? Quero lembrar que o método que nós vamos utilizar aqui na interpretação dessa profecia, a profecia das 70 semanas, é o método historicista. O que é o método historicista? O método historicista é o método onde a gente vai interpretando a profecia de acordo com os acontecimentos da história. Ou seja, é levado em conta os acontecimentos da história, de acordo com a história, nós vamos interpretando as profecias. Diferente do método futurista. O que é o método futurista? O método futurista é aquele método onde se pega todas as profecias, o cumprimento de todas as profecias e joga para o futuro. Todas as profecias se cumprirão aí no futuro. Esse é o método futurista. Interpretar as profecias de acordo com os acontecimentos que ainda estão por vir. Eu acho mais interessante, eu particularmente acho mais interessante o método historicista, porque a gente vai interpretando de acordo com a história. Mas vamos então abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Mas antes, a gente precisa recapitular o capítulo 8. O que acontece no capítulo 8? No capítulo 8 de Daniel, ali no versículo 14 está escrito: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs. Nós não vamos entrar aqui em muitos detalhes, até porque seria tema para outro vídeo, mas essa visão das 2.300 tardes e manhãs, Daniel, ele ficou preocupado, ele não conseguia entender. Durante todo o capítulo 8, Daniel tenta ali entender, mas ele não consegue. E quando chega no versículo 27, Daniel 8 e 27, Daniel diz assim: E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então eu levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel, ele ficou com tanta vontade de entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que ele ficou tão preocupado a ponto dele ficar doente. Ele diz aqui que estive enfermo e não havia quem entendesse. Ele se espantava acerca da visão e não havia quem entendesse a mesma. Não havia quem entendesse a visão. Então, o capítulo 8 de Daniel termina com Daniel dizendo que não entendia e não havia quem a entendesse. Quando a gente chega no capítulo 9, o capítulo 9 ele se inicia com uma fervorosa oração de Daniel. Daniel, que era considerado um homem muito amado pelos céus, ele faz uma oração, e aqui no versículo 4 ele diz assim: pecamos. Daniel, mesmo sendo um homem muito amado pelos céus, muito amado por Deus, ele não aponta o dedo e diz assim: o teu povo pecou. E aqui nós vemos a característica de um grande líder, que faz lembrar Moisés, quando o povo peca, ali no episódio do bezerro de ouro, e Deus quer destruir o povo, e Moisés diz: Senhor, se o Senhor não puder perdoar este povo, risque o meu nome do livro que tens escrito. E Deus disse: não, Moisés, não é assim que as coisas funcionam. Aquele que pecar contra mim, esse sim eu vou riscar do livro que eu tenho escrito.
Daniel, ele se inclui, diz, Senhor, nós pecamos. E a oração de Daniel, ela prossegue no capítulo 9. Chegando então no versículo 20, ele diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Agora Gabriel, o anjo Gabriel, ele é enviado até Daniel como resultado das suas orações. Mas para que mesmo Gabriel ele foi enviado? E ele vai nos dizer aqui, versículo 22. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O sentido de quê? Da visão do capítulo 8, da visão das 2.300 tardes e manhãs. E no versículo 24, Gabriel ele vai dizer para Daniel assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ele diz: olha, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Mas que período é esse, então, de 70 semanas? Aqui nós vamos levar em consideração o princípio dia-ano. Você sabe o que é o princípio dia-ano? É que na profecia bíblica, um dia representa um ano. Quando fala em um dia, está falando de um ano. Um dia é simbólico. Representa um ano. Literal. Mas onde que eu encontro isso na Bíblia? Você vai encontrar em Levíticos 25:8, em Números capítulo 14, versículo 34, Ezequiel capítulo 4, versos 5 a 7. Nesses textos aí, nesses versos, você vai encontrar o princípio dia-ano. Então nós temos um período de 70 semanas. 70 semanas. Que período seria este, né? Como nós falamos. 70 semanas tem quantos dias? A gente precisa aqui fazer uns cálculos para a gente poder entender. 70 semanas, uma semana tem 7 dias. 70 semanas teria então quantos dias? É só você multiplicar 70 vezes 7. Vai dar igual a 490 dias. Como nós falamos que em profecias um dia representa um ano, então seria 490 anos. Que período é esse? Nós vamos entender, nós vamos aprender. Este período de 490 anos, quando que ele começa a contar? Quando? De acordo com a história, de acordo com os estudiosos, este período dos 490 anos, que equivale às 70 semanas, ele começa a contar a partir do decreto do rei persa Artaxerxes. Quando que saiu o decreto de Artaxerxes? Quando que o decreto de Artaxerxes foi emitido? A história nos mostra que o decreto de Artaxerxes ele foi emitido no ano 457 antes de Cristo. E é o que vai nos dizer aqui o versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Desde a ordem, a saída da ordem, ou seja, desde o decreto de Artaxerxes, no ano 457 AC, quer dizer, antes de Cristo, até ao ungido, até o Messias, o príncipe, haveria 7 semanas e 62 semanas. E aí você multiplica 7 mais 62,
nós temos 69 semanas. E multiplicado por 7, 69 vezes 7, 483 dias. Ou seja, 483 anos. Quando que isso começa a contar? No mesmo período, em 457 a.C. Então isso quer dizer o quê? Que se eu tomo como ponto de partida o ano 457 a.C. e viajo no tempo 483 anos, eu vou chegar aonde? A Bíblia diz que até o Messias, o príncipe ou ungido, haveria 483 anos, ou 69 semanas. Eu chegaria, sabe onde? No ano 27. O que foi que aconteceu no ano 27? No ano 27, Jesus ele foi batizado publicamente, ele foi ungido publicamente por João Batista através do seu batismo. Então nós já vimos aqui o que? Aprendemos o que? Dos 490 anos nós estudamos 69 e chegamos no ano 27. Só que o período é de 70 semanas, que o versículo 24 nos fala. Então, no ano 27 se cumpre as 69 semanas, fica restando então a última semana. O que representa essa última semana? Seria a última semana de graça, de misericórdia, podemos dizer assim, para o povo judeu. Nessa última semana aí, o que foi que aconteceu nessa última semana? Nós vamos aprender em um próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus. Nos veremos logo mais.